Olá, boa tarde. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no dia 2 de maio de 2025. Estamos praticamente na metade do ano. E eu quero falar aqui sobre a capacitação ministerial. Vamos ler Romanos, capítulo 1. O versículo 1. E Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós observamos aqui sobre o chamado. Servo de Cristo, chamado para apóstolo. E quem chamou o apóstolo Paulo? O próprio Cristo, o próprio Jesus. Paulo ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. E ali ele teve um grande encontro com Deus. E a sua vida nunca mais foi a mesma depois que ele teve esse encontro com o Senhor. É muito importante nós termos um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida ela é transformada, ela é modificada. Paulo, que era um perseguidor do Evangelho, agora ele passa a ser perseguido. Mas ele obedece o chamado do Senhor em meio a sofrimento, em meio a dificuldades. Ele obedece a Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. E ele faz aquilo que Deus pede. Assim também nós devemos fazer. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acácia, graça e paz. Então vejam, Paulo, apóstolo de Jesus, segundo a vontade de Deus, pela vontade de Deus. É muito importante nós entendermos a vontade de Deus no processo do chamado ministerial. É Deus quem chama as pessoas para a obra do ministério. E quando nós somos chamados pelo Senhor, Manuel Cirilo, tudo bem, tudo jóia? Você é de onde? Se você puder compartilhar com outras pessoas. Quando nós somos chamados pelo Senhor, entendemos esse chamado de Deus, nós precisamos nos preparar através de estudos bíblicos, através de cursos teológicos que nos ajudam a desempenhar a obra do ministério. Mas compete a Deus chamar a pessoa e também dar dons aos homens. É Deus que dá essas habilidades, é Deus que dá esses dons para nós. Vamos ler Efésios capítulo 4 e o versículo 7. Efésios capítulo 4 e o versículo 7. Nós vemos aqui: mas a graça foi repartida a cada um de nós segundo a medida da fé. E o versículo 11 diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Observem, e ele mesmo deu. Há uma escolha de Deus, há um chamado de Deus que é bem diferente da pessoa se autodenominar obreiro, apóstolo, bispo, etc. E Mateus capítulo 9, versículo 38, Mateus capítulo 9, vamos aqui de Bíblia, eu gosto de ensinar a palavra de Deus. Mateus capítulo 9 e o versículo 38, diz o seguinte, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia também. Mateus 9, 38,
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Que está pedindo, orem para que obreiros sejam enviados, que o Senhor mande obreiros. Isso fala de chamamento. E compete aos apóstolos, compete aos profetas, aos evangelistas, aos pastores mestres, que são pastores que ensinam. E observe, quando fala pastores mestres, não é qualquer pastorzinho por aí. São pastores preparados para uma boa obra. Eu não estou falando aqui de falso profeta nem de charlatão, nem de vigarista, nem aqueles que fazem mercadologia da fé. Eu estou falando daquelas pessoas que são responsáveis, daquelas pessoas que estudam, daquelas pessoas que são provadas, que são preparadas para exercerem a obra do Mestre. Logo, compete aos apóstolos aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério. E esse aperfeiçoar a obra do ministério fala em equipar, treinar, relacionar e colocar em funções. Com o conhecimento da palavra de Deus, os discípulos eles devem ser preparados, eles devem ser equipados com o querigma e didaquê. Devem ter o domínio de todo o conselho de Deus. Como é que eu vou ter o domínio de todo o conselho de Deus? Estudando a sua palavra, preparando-me para não cair em erros. Mateus capítulo 28 e o versículo 20, vamos ver aqui. Mateus capítulo 28 e o versículo 20, diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Gente, quem ensina? Oi, Pablo, tudo bem? De onde você é? José Oliveira, bem-vindo. Estou aqui fazendo uma live falando sobre a vocação, sobre o chamado de Deus, ok? Ensinando-os a guardar. Para que eu possa ensinar, eu preciso ser discípulo, eu preciso ser aluno. Todo professor um dia foi aluno. E ele nunca deixa de ser discípulo, nunca deve deixar de ser discípulo. Porque nós estamos aprendendo a cada instante, a cada momento. Alexandre, tudo bem? Nós estamos aprendendo a cada instante, a cada momento. E nós temos o conhecimento de Deus. Ter o conhecimento de Deus, pessoal, ter esse chamado de Deus, significa estar de acordo com as regras, com a palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro composto por Velho Testamento e Novo Testamento, 66 livros, e a Bíblia fala sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre cultura, sobre costumes, sobre situações, e nós não podemos pegar um texto isolado da Bíblia e formarmos uma doutrina. É por isso que muitas pessoas hoje formam congregações e congregações. Eu não diria igreja, porque igreja somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Mas essas pessoas não estão preparadas. Portanto, nós precisamos conhecer a Deus através de uma vida de comunhão com o Senhor. Eu preciso ter essa comunhão com Deus. Como é que eu tenho essa comunhão com Deus? Eu tenho essa comunhão com Deus quando eu amo a sua palavra, quando eu medito na sua palavra, de dia e de noite. Uau, mas eu vou passar 24 horas estudando a Bíblia ou livros afins? Não. Eu preciso fazer cursos. Eu preciso preparar-me porque eu vou trabalhar com seres humanos, com pessoas que precisam de orientação. E viver uma vida de oração. Daniel, ele era um moço temente a Deus, e ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele tinha um período de manhã, tarde e à noite, ele estava buscando a presença de Deus. E que eu e você possamos separar algum momento da nossa vida para fazermos alguma oração, para lermos um salmo da Bíblia, para meditarmos na palavra do Senhor, estudarmos algum livro que nos oriente a trabalhar com as pessoas. E
é necessário termos um complemento de formação teológica, incentivando aos nossos obreiros, aos nossos discípulos, aos nossos crentes, a uma superação cultural. Eu não posso ser enviado como um obreiro, como um missionário, se eu não tenho uma formação teológica. Infelizmente, nós observamos muitas pessoas por aí denominando-se apóstolo, denominando-se profeta, mas na realidade nunca foram chamados por Deus. Quem é chamado por Deus não vive atrapalhando as pessoas por aí. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas notícias. E nessas boas notícias eu devo amar as pessoas. Eu devo mostrar às pessoas o amor de Cristo. Então vejam, treinar discípulos é levar consigo o siga-me. Siga-me. Seguir a quem? A homem? Não, seguir a Cristo. Imitar a Cristo. Gente, nós não devemos ser imitadores de pessoas, mas imitadores de Cristo. O homem, ele é falho. E nós precisamos imitar ao Senhor Jesus Cristo. Siga-me. Se alguém quiser ser meu discípulo, precisa realmente seguir a Cristo. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me mediante o sofrimento, mediante a aprovação, mediante as dificuldades, porque Deus não nos chamou para vivermos um paraíso aqui na terra, porém Ele nos chamou para passarmos por um processo aqui nesta vida e levarmos a sua palavra. Hoje eu não estou dirigindo igreja, mas eu estou fazendo sempre lives, mostrando para as pessoas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. E fazer diante dele o que se pretende que ele faça é ensinar. Ensinar leva tempo. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho predito, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós sabemos que a tarefa da evangelização é uma tarefa forte, é uma tarefa difícil, mas o Senhor mandou evangelizar. Então vejam, levar consigo os discípulos, siga-me, seguir ao Senhor Jesus, fazer diante deles o que se pretende que eles façam depois, isto é, ensinar com o exemplo. E sempre o discípulo segue o exemplo do seu mestre. Instruí-los especificamente, atribuindo tarefas que eles devem fazer. Vamos ler Mateus capítulo 10. Aqui nós temos em Mateus, no capítulo 10, a instrução. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Mateus 10, versículo 1. E o versículo 5 diz o seguinte: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Jesus aqui não está dizendo: vocês vão cobrar por cada cura que acontecer, vocês vão cobrar por cada pregação que vocês fizerem. Ele está dizendo: de graça você recebeu, você vai dar de graça. Não possuais ouro, nem prata, nem cofre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário de seu alimento. Ele aqui não está dizendo: você vai comprar um iate, você vai comprar mansão, você vai comprar fazenda. Ele está dizendo: você vai evangelizar, vai ensinar, vai fazer a minha obra, e eu vou cuidar de você. Isso é muito interessante.
E em qualquer cidade ou aldeia em que entreis, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali, até que vocês saiam de lá. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as minhas palavras, saindo dali, daquela cidade, daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por quê? Porque não receberam os discípulos, não receberam aqueles que estavam ensinando a palavra de Deus. E nós observamos aqui eles sendo hospedados. Vocês vão ficar ali, eles vão cuidar de vocês. Isto realmente é um círculo muito vicioso que deveria, ou que acontecia com os discípulos e que deve acontecer em nossa época. O que eles deveriam aprender e o que nós precisamos aprender é evangelizar, testemunhar aos pecadores. Evangelizar significa levar as boas novas do reino, as boas novas de salvação. Mas as pessoas, elas confundem e vão evangelizar o quê? Preceitos, regras, fardos pesados, não pode usar barba, não pode usar brinco, não pode usar bigode, não pode usar calça comprida. Gente, não foi isso que Jesus mandou ensinar. Ele disse: anunciem a minha palavra, curem os enfermos, expulsem os demônios. Era uma missão muito importante. Então eles deviam aprender a evangelizar as pessoas, a guiar aos que creem ao arrependimento e a terem um encontro com Deus. O verdadeiro missionário, o verdadeiro profeta, ele leva as pessoas a terem uma vida de arrependimento, mostrando para esta geração que nós precisamos mudar, nos convertermos a cada instante. O caminho para o céu é Jesus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ensinou também a batizar com todas as suas implicações, a levar o batismo com o Espírito Santo, a mostrar o dom do Espírito Santo, a mostrar a obra do Espírito Santo, a discipular uma vida ou uma família. Eu como discípulo, eu como apóstolo, eu fui enviado para dar instrução, para dar estudo. Hoje a igreja cresceu bastante, mas tem pessoas, preparadas, tem hierarquias para que você possa aprender e possa ensinar. A discipular uma vida. Discipular significa realmente estar com aquela pessoa, instruir aquela pessoa, e somente depois daquela pessoa estar preparada, guiá-la à evangelização, a orar pelos enfermos, a expulsar demônios, dar aconselhamento. Gente, aconselhar não é fácil, mas nós precisamos, tem até cursos de aconselhamento, porque nós encontramos no ser humano problemas e mais problemas, situações e mais situações. Pessoas que estão desesperadas e que necessitam de um abraço, necessitam de um aperto de mão, de uma mão amiga, que possa aliviar o sofrimento daquela pessoa. Portanto, não é uma criança, não pode ser uma criança, não pode ser uma pessoa que não tenha um preparo específico a saber ensinar a palavra. Como é que eu vou passar para outros o ensinamento da palavra se eu não aprendi? Eu tenho várias formações teológicas e, no entanto, sempre estou preparando-me, fazendo curso, fazendo cursinhos. Atualmente estou fazendo um curso muito bom pela Igreja Adventista, aprendendo muitas coisas. Eu frequento a escola sabatina, nós estamos estudando alusões, imagens e símbolos. Eles ensinam muito bem.
Eu não sou membro de lá, mas eu vou lá a cada sábado, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a palavra do Senhor. A pregar em público, existem muitas técnicas, como eu devo enfrentar uma multidão, como eu devo estar preparado para pregar em público, para falar a um grande grupo, para dirigir um grupo caseiro. Eu preciso estar preparado, pessoal. Eu não posso chegar em uma casa detonando sobre imagens que a pessoa tem ali, falando mal do governo, falando mal do pastor fulano de tal, falando mal de tal congregação. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Nós precisamos servir. E o Senhor, Ele nos ensinou a resolver problemas e não a complicar situações. A ensinar as pessoas a suportarem as cargas, as situações difíceis. Vejam, portanto, que uma pessoa que não passou por um problema, que não passou por uma situação, uma pessoa que não tem um amadurecimento, como que ela vai ensinar? Como que uma criança, por exemplo, vai ensinar para um adulto? É complicado, né? Então nós precisamos aprender o que nós devemos aprender. Isso aí que eu falei para vocês e muito mais. Relacionar os discípulos. A igreja é um corpo de Cristo. E não existe nela ministérios independentes. A igreja é um grupo entrelaçado. Os dons e os talentos é para o aperfeiçoamento dos santos. E os obreiros, desde o princípio de sua formação, devem aprender a trabalhar em equipe. Eu preciso aprender a trabalhar em equipe. Jesus chamou os 12 e deu-lhes instruções, como eles deviam fazer, como eles deveriam ministrar. E de quem todo o corpo, bem ajustado e conciliado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a junta cooperação de cada parte, efetua o seu princípio, alimento para edificar a igreja. Efésios 4,16. A igreja é um organismo vivo e as pessoas devem trabalhar em unidade, devem trabalhar em harmonia. E nós temos aí um relacionamento com os irmãos mais velhos. Por que esse relacionamento com os irmãos mais velhos? Mas é no sentido de amadurecimento. Todo obreiro deve saber a quem está sujeito. Quem é o seu pastor, o seu discipulador, e deve ter essa relação, uma relação ambígua ou indefinida, não permite uma ação efetiva. Jesus sabia quais eram os seus 12. Os 12 também sabiam. Timóteo, Tito, Lucas, Epáfras tinham uma relação clara e comprometida com Paulo, que sabia que a formação de suas vidas estava sob sua responsabilidade. Portanto, vejam que é um processo de aprendizagem muito forte cada dia. E nós precisamos aprender de acordo com a palavra do Senhor. Existem mudanças, existem situações, existem conflitos, e alguém com mais experiência vai nos ensinar. E o Senhor Jesus mandou os discípulos, de 2 em 2. O Senhor mandou de 2 em 2 aos 70. Lucas 10, versículo 1. E também disse: se 2, ou 3 estiver, se 2 pessoas aí concordarem aí, eu vou estar com vocês. Em Atos nós vemos este princípio muito prático. Pedro e João, Paulo e Barnabé, ou seja, Barnabé e Saulo, Paulo e Silas. Há uma complementação aí da graça de Deus, porque é melhor ser 2 do que 1. Um ajuda o outro, um ensina ao outro. E precisamos desse relacionamento. A igreja é relação, é ter relacionamento, é ter comprometimento com a palavra do Senhor, comprometimento com a palavra de Deus. Portanto, pessoal,
O chamado de Deus é um chamado específico, é um chamado maravilhoso e exige muita responsabilidade. Nós somos colaboradores de Deus. Paulo fala isso. Se é certo que nem o que planta, nem o que rega tem coisa alguma. Mas nós devemos dar graças àquele que nos chamou, àquele que nos preparou, que nos vocacionou e que nos deu essa tarefa de transformar vidas, transformar os pecadores, filhos de Adão, em homens santos. E não devemos levar as pessoas à confusão, mas levar as pessoas a um novo nascimento, que é obra do Espírito Santo, como também o crescimento e a transformação de vidas à imagem do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Mas para isto é necessário uma preparação muito forte, uma preparação grande, para que nós possamos edificar e não destruir. E o Senhor Jesus, Ele nos deu um ministério de reconciliação. Na cruz, Jesus estava reconciliando o homem com Deus. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, para que o homem tivesse livre acesso à presença do Senhor, livre acesso à presença de Deus. Portanto, queridos, nós precisamos ter uma equipe forte, equipe de pessoas que possam treinar, que possam ensinar, que possam viver uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus, pessoas pacíficas, pessoas que entendam o que é o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento das pessoas. E a função dos apóstolos, dos profetas, evangelistas e pastores e mestres eram justamente levar as pessoas a terem uma melhor preparação. Efésios 4:12, Paulo lista a função principal destes ministérios, em conjunto ao dizer, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Gente, quando isso é levado a sério, uau, que coisa maravilhosa. Cada membro vai entendendo aí a sua função no corpo de Cristo, cada membro vai recebendo de Cristo a graça para desempenhar as suas funções diante de lutas, diante de provas. Cada membro é um obreiro do Senhor, um ministro do Senhor. Cada membro tem um ministério de trabalhar através de ações, boas ações, desenvolvendo os seus dons, desenvolvendo os seus talentos. Cada membro é colocado no corpo de Cristo em um lugar definido, unido, comprometido, sujeito com relações firmes para o desempenho da sua função, daquele trabalho para o qual ele foi designado. E cada membro ele vai atuando com alegria, com satisfação. E todo o corpo bem ajustado, bem ligado, vai se formando uma igreja perfeita, uma igreja maravilhosa. E tendo como Cristo cabeça da igreja, né? E Cristo ele deu a sua vida pela igreja, deu a sua vida por nós. E nós precisamos entender que Jesus ele nos comissionou, ele nos chamou para uma grande tarefa, para uma grande missão. Portanto, meus queridos, Jesus ele percorria todas as cidades, todos os povoados, vendo ele as multidões, compadeceu-se deles, né? Ou delas, e então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Nós temos uma necessidade muito forte de nos prepararmos, vermos as necessidades do mundo. O mundo está gritando, o mundo está em desespero. Quem vai atender o desespero do mundo? Eu e você. Quando nos comprometemos, quando temos um comprometimento com a palavra do Senhor.
Lucas 6, 2-3 diz: naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12. Então veja, Jesus passou a noite orando. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a orientação do Senhor. E concluindo, eu quero dizer para você, Deus tem um chamado para cada vida, Deus tem um chamado para cada pessoa. Nós precisamos atender o chamado do Senhor. Vamos, queridos, estudar a palavra de Deus, nos preparar com o livro sagrado, para que nós possamos fazer um bom trabalho. E ver os acontecimentos por aí e saber que tudo está se cumprindo a cada instante, a cada momento, mas o chamado de Deus é algo muito grande, é algo maravilhoso. Eu louvo a Deus por esta tarde, por alguém que entrou aí e nos assistiu. Que Deus possa te abençoar e que você possa transmitir isto para outras pessoas. E se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, faça nesta tarde. Faça neste momento. Faça no momento em que você ouvir a live. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele tudo fará. Um grande abraço, um grande beijo, que Deus nos abençoe.